Sejam muito bem-vindos para esta celebração. Fazendo memória das ações maravilhosas de Deus na história da humanidade, renovamos nossa fé. A Vigília Pascal consta de 4 partes. Celebração da luz, que é essa primeira. Depois nós temos a liturgia da palavra, a liturgia batismal e a liturgia eucarística. Então, nesta alegria, nós vamos ter nossa celebração aqui fora, iniciando com o Monsenhor Manfredo, que tanto tem colaborado conosco. E o Monsenhor Manfredo é uma pessoa que está muito presente na vida dessa igreja. Então, que ele seja bem-vindo, bem como todos os outros padres, o diácono e todo o povo de Deus aqui reunido. Então, demos início. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Somos um povo. Oremos. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo ontem e hoje, princípio e fim, Alfa e Ômega. A Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Amém. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, Cristo Senhor, nos proteja e nos guarde. Todos respondem. Amém. Amém.
A luz do Cristo que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. Puxa a cadeira pra cá. E daqui, Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Eis a luz de Cristo, demos graças a Deus. Passam das velhinhas para as outras. Escute os céus e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus estão cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando, alegres que também e quem canta vozes resplandecem, vivendo de sem paz e rebeldia, ao sol eterno que brilhais a Deus, e a igreja alegre-se igualmente, erguendo as elas deste povo novo, que escute revoando de repente, o aleluia cantado pelo povo, e vós que estáis aqui, meus queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações e assim unidos, e confiemos a Deus entre os seus veredas encontrados, para cantar a glória desta chama, e sua luz um raio resplandece. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Sim, verdadeiramente é todo homem justo cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu Filho Jesus Cristo, tornado para nós
a morte se entregou para pagar o antigo documento. Na cruz todo seu sangue derramou. Pois eis agora a Páscoa nossa terra, em que o real Cordeiro se imolou, marcando nossas faltas, nossas almas, no seu divino
Todo-Poderoso, que dispomos de modo admirável todas as vossas obras, dai aos que foram resgatados pelo vosso Filho a graça de compreender que o sacrifício do Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos da vossa promessa, derramando sobre eles a graça da filiação, pelo mistério pascal, tornai vosso servo Abraão, Pai de todos os povos, como lhe tinhais prometido. Concedei, portanto, a todos os povos
a graça de corresponder ao vosso chamado, por Cristo nosso Senhor. Amém. Precipitou no mar vermelho o cavalo cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para minha libertação. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor. Senhor que fez brilhar a sua glória. Ele é meu Deus, eu louvarei. Deus de meu Pai, eu honrarei. O Senhor é o meu guerreiro, o seu nome é amigo meu. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar. Seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. Ó Senhor, o vosso braço é de uma força insuperável. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e o plantareis em vosso nome, no lugar que preparastes para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor aqui reinar eternamente pelos céus. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor, cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Ó Deus, venhamos brilhar em nossos dias as vossas antigas maravilhas, como manifestaste outrora o vosso poder, libertando o seu povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Minha voz,
Oremos. Ó Deus, força dotado de luz inextinguível, olhai com bondade o mistério de toda a vossa igreja, e conduzir pelos caminhos da paz a obra da salvação, e concebestes desde toda a eternidade, que o mundo todo veja e reconheça que se levanta o que estava caído, que o velho se torna novo, e tudo volta à eternidade primitiva, por aquele que é princípio de todas as coisas, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, nas alturas e paz a terra aos homens, poder e amar. Senhor Deus, no céu, Deus onipotente, nos onipotentes, nos adoramos, nos glorificamos, nos graças, nos agora, Jesus Cristo, Senhor, Filho unigênito, Senhor Deus, poder de Deus, Filhos de Deus Pai, vós retirás o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós retirás tua glória, acolhei a nossa súplica, mas que estás à direita do Pai, tem de piedade de nós. Ó, vós sois o Santo, só vós o Senhor, o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, na glória do Pai, na glória de Deus Pai. Glória a Deus, nas alturas e paz a terra aos homens, poder amados. Glória a Deus, nas alturas e paz a terra aos homens, poder e amados. Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados os sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, dois homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão, mas os dois homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as outras mulheres que estavam com elas, contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo, olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, meus queridos padres Francisco e César, Diácono Oscar, chegamos ao ponto, ao culminante do tríduo pascal, a grande vigília, mãe de todas as vigílias, como diz Agostinho. A igreja primitiva era uma noite inteira de orações. Antigo Testamento, Novo Testamento, culminava depois com o batismo dos catecúmenos, que se tinham preparado por toda a quaresma, adultos, e com a Santa Missa, sacrifício e Eucaristia.
Nós iniciamos esta celebração solene com a liturgia da luz, o que pode dar sentido a toda a cerimônia. A procissão que fizemos no Ciro Pascal, todos vocês, com sua vela acesa, revelando a escuridão da noite, é o símbolo desta luz. Primeira coisa que Deus fez, a gente pode perguntar: como é que Deus fez a luz em primeiro lugar e é só no quarto dia que Ele faz as luminárias do céu, o sol, a lua, as estrelas? Tem sentido. De um lado, para obviar a idolatria, todos aqueles povos que adoravam o sol, lua e estrelas. São obras de Deus. A luz é Deus mesmo. Faça-se a luz e a luz se fez. E a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Então, o que nós celebramos hoje, é o que a igreja celebra todos os dias na sua peregrinação de volta à casa do Pai. A luz de Deus, que é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Luz é vida. Luz é possibilidade de conhecimento mútuo. Enquanto tens luz, caminhai na luz. Porque depois nas trevas é impossível. Serão cegos guiando cegos, e ambos cairão na cova. Enquanto eu estou presente, caminhai comigo. É Cristo nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A luz é isso. É luz de Deus. É luz da verdade. A verdade dá um sentido a tudo. Sem ela nós não podemos conhecer, não podemos dialogar, não podemos querer, amar. A gente ama o que conhece. Somente o homem. Deus é evidente, fonte. Os anjos, os homens, imagem e semelhança, porque conhecemos a verdade. Conhecendo a verdade, podemos querer o bem. É o ser de Deus. A nossa inteligência mostra como sendo o bom, só Ele é o bem. Só Ele é o ser. Só Ele é a verdade. Só Ele é a bondade. Isso nós celebramos nesta ação de graça soleníssima. A existência, a gratuidade desta sabedoria, deste amor de Deus, nós falávamos ontem, antes de ontem, e manifesta livremente, eternamente, grandiosamente, generosamente a sua glória, o seu poder, a sua beleza, a sua verdade. Nós celebramos a criação. A fé vem pela palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra. Gostaríamos de fazer todas as leituras da rubrica. As circunstâncias não permitem. Nosso Senhor criou 16 dias. São referência ao mistério do tempo, que está não em oposição, mas em sintonia, pensa dialética com a eternidade, a eternidade é Deus. Tem a participação desta eternidade. Não é só medida do movimento segundo antes e depois, uma lógica aristotélica,
o mistério do tempo cristão é a passagem desta transitoriedade, desta contingência, desta imperfeição, destas trevas parciais da ignorância, para a plena luz da verdade e para a eternidade, a comunhão de amor com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É o sentido desta luz. Verdade, amor, liberdade, livre-arbítrio, capacidade de dirigir e determinar a própria vida. Isso vem da luz, vem de Deus. Quem não ama, nem viu, nem conheceu a mim. E é dele que vem o amor do próximo. E aqui já entra o sobrenatural. Em verdade eu vos digo, dizer a Nicodemos, se não renascerdes de novo, pela água e pelo Espírito, não entrareis no reino dos céus. É o sentido dele mesmo. Isso se faz pela fé. E Nicodemos pergunta, como é possível entrar de novo no ventre materno? Não é dimensão nova, plena, de vida. De certo modo, esta vida doada por Deus gratuitamente em Adão e Eva, terceiro capítulo de Gênesis, o mistério da iniquidade e do pecado, que não é de Deus, nem foi criado por Ele, nem do homem, da sua contingência, da sua fraqueza, da sua labilidade. Deus como que restaura. De um modo mais admirável ainda no seu Cristo, o novo Adão, a nova promessa de luz, de felicidade, de comunhão com o Pai, o novo homem criado na justiça e na santidade da verdade. É o que nós celebramos hoje também. A luz de Deus é o seu Cristo. E Cristo é a nossa luz e a nossa verdade. Nós não podemos alcançá-lo por nós mesmos. É graça dele, é dom do seu Espírito, é o sobrenatural. A capacidade do homem de conhecer, de dominar ciências, de crescer pela técnica. Eu dizia ontem, antes de ontem, de penetrar no mistério dele mesmo, de penetrar no mistério do universo, de penetrar no mistério do microcosmos. Isso tudo é dom de Deus, crescer e multiplicar e encher a terra, dominar-a. Mas isso ainda é ambíguo. Se dentro deste conhecimento, deste amor, desta capacidade, do exercício desta liberdade, o homem se esqueceu da fonte primeira e absoluta, que é Deus mesmo, o limite da ciência, da técnica, é a ética, é o próprio homem. A ciência e a técnica são dele, para ele não são maiores do que a pessoa humana. E essa pessoa humana só é tal se for imagem e semelhança de Deus. Deus que é o fim absoluto do homem, porque é o seu começo absoluto. E no meio é o mistério do pecado e da iniquidade. E nesta noite nós celebramos a libertação, simbolizada pela libertação do Egito, iniciada pela fé de Abraão, levada ao seu clímax no sacrifício do seu Filho único, imagem de Jesus Cristo. Quantas estrelas do céu, quantos dão de areia do mar, se podes, porque tu crês em mim, eu assim multiplicarei aqueles que
descenderão de ti filhos da fé de Abraão, como nós também o somos. E isso Deus faz de uma maneira sensível, tangível, concreta, de acordo com a natureza de homem, que não é só espírito. E a sua igreja são católico, apostólico, que tem seus sacramentos, sinais de Deus, não são ritos mágicos. O fundamento de tudo é a fé. Quem crê na minha palavra, torna-se meu discípulo e conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Esta é a nossa comissão. E aqui, todos que cristãos, batizados, crismados, fortificados pelo Espírito, nascidos da água e do Espírito, provados por Deus, como o povo de Israel foi provado em toda a existência, firmados no encanto da esperança que tem de Deus como virtude, que nos dá certeza da vida eterna. Essa é a virtude da esperança. Depositada em nossos corações também pelo Espírito, uma vez provada, ela não engana, porque a caridade de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos cuidava. Isso tudo hoje nós agradecemos a Deus. É obra dele. E é o sentido da nossa existência, sentido último, fundante, bíblico. Eu, batizado, cada um de vocês, homem e mulher, sabemos onde estamos, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para que servimos. Desvendamos até certo ponto o mistério do pecado e da morte. Estão vencidos. Não tem mais. Ele vencia o mundo. Eu venci o demônio. Cristo deste mundo foi lançado fora. É o bem que vem de Deus, que sobrepuja e derrota o mal. É a verdade que derrota a mentira. É a luz que elimina a treva. E nós somos isso. Luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se acende a lanterna ou candeeiro para por debaixo da cama da mesa, mas em cima, para que alumie todos os que estão na casa, para que os homens vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Somos nós. E hoje a alegria maior nesta paróquia, porque nesta cerimônia, que continuará agora com a bênção da água batismal, nós teremos 25 batizandos adultos da nossa paróquia. Uma parte deles que receberão a Cristo aqui, agora. Nossos irmãos e irmãs não eram pela fé, mas essa fé não estava ainda tudo confirmada pelo sacramento. Desde já me congratulo de todo o coração, com eles em primeiro lugar, o Padre Francisco, o Padre Júlio César, com os ministros das diversas pastorais, que prepararam esses candidatos, que vêm fazer crescer na luz do Espírito, na força do Espírito Santo, a Igreja de Deus, que é fecunda por natureza, fecundada pelo seu esposo, que é o Espírito Santo, que vem do Cristo, é o dom pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa dignidade, a luz que
deve resplandecer para o mundo. E nós, que já somos provectos na vida cristã, deles que começam, que serão provados como nós, que terão também a garantia da graça de Cristo. Desde já também para todos nós nessa noite santa, consolo da comunhão sacramental eucarística dentro do sacrifício do próprio Cristo, centro da história, centro da igreja e da vida cristã, pelo qual nós podemos conhecer e amar a Deus, aquele quem jamais viu, é o seu Filho, seu Verbo, feito carne. Os nossos olhos contemplaram de João, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apertaram o verbo da vida, no qual queremos convosco a vida eterna, se perseverarmos nesta fé. É o que nós desejamos. Particularmente para Francisco, para Júlio César, eu, Diácono Oscar, que presidimos esta celebração, desejamos de todo o coração a esses catecúmenos, crismandos, batizandos, e renovaremos também juntos com vocês as nossas promessas batismais. E daqui por diante, estes 50 dias da Páscoa, até o Pentecostes, que fazem com que um só dia de julho, o sábado final, já preanuncia o dia último eterno em Deus no céu. E isso seja de fato já agora, ao mesmo tempo do nosso campo de ação, a nossa dignidade e responsabilidade, a nossa profunda alegria. A Deus nosso Pai, fonte de tudo, ao Cristo nosso Salvador, que tomou sobre si os nossos pecados, que morreu e ressuscitou e não morre mais, ao Espírito Santo Paráclito, nosso Consolador e advogado e unção das nossas almas. E esta Trindade Santa nos unge a todos e confirma, consola e acompanha e fortifica e enche de pleno júbilo por toda a vida até plenitude do céu, assim seja. Amém. Caros fiéis, apoiemos com as nossas preces a alegre esperança de nossos irmãos e irmãs, batizandos e crismandos, para que Deus Todo-Poderoso acompanhe com a sua misericórdia os que se aproximam da fonte do novo nascimento. Todos de pé, lá daí. Jesus,
Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de devoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo, e assim possamos ser, com nossa fraqueza, instrumento do vosso poder, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis ao longo da história da salvação. Vós vos servistes da água para fazermos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concedessem a força de santificar nas próprias águas do dilúvio, prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água que sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho até enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Vosso Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo. Também da cruz, o seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após a sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide, fazei dos discípulos todos os povos, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora, Pai, a vossa igreja, e fazei colocar para ela a água do batismo. Que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que o ser humano criado à vossa imagem seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para a vida nova. Nós nos pedimos ao Pai que por vosso Filho desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. As fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai para sempre. Então, em fila, individualmente, sobe ao presbitério, catecúmeno, junto com seu padrinho ou madrinha. Devagarinho, entre ele, depois devagar. Passar.
vocês já foram batizados agora ou até antes e receberam uma nova vida. Se tornaram membros do Cristo e do seu povo sacerdotal. Resta-lhes agora receber como nós o Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor sobre os apóstolos no dia de Pentecostes, sendo transmitido com eles e seus sucessores aos batizados. Vocês receberão a força do Espírito Santo, pela qual, mais plenamente configurados a Cristo, darão testemunho da paixão e ressurreição do Senhor, e se tornarão membros ativos da Igreja, para a edificação do corpo de Cristo na fé e na caridade. Roguemos, irmãos e irmãs desta Assembleia, Deus Pai Todo-Poderoso, que derrame o Espírito Santo sobre estes novos filhos e filhas, a fim de confirmá-los pela riqueza de seus dons e configurá-los pela sua unção ao Cristo, Filho de Deus. Todos rezam um momento em silêncio. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo quisestes renascer estes vossos servos e servas, libertando-os do pecado, enviai-nos o Espírito Santo para dai-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e piedade, e enchei-os do Espírito do vosso temor, por Cristo nosso Senhor. Deus, Pai, esteja contigo. Agora, a unidade toda de nossa vez, renovar as promessas do nosso batismo. Até receber as regras. Todo mundo. Vai passar para todo mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos do batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova.
Por isso, terminados os exercícios da quaresma, renovemos comigo as promessas do nosso batismo, pelas quais já anunciamos a Satanás de suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, renunciais ao demônio e a todas as suas obras e a todas as suas seduções por 3 vezes que não, para que por 3 vezes que credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, nos concedeu perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Agora faremos a petição para eucarística, temos a preparação da mesa eucarística e depois teremos a procissão das ofertas.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja, por vossa graça, penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida, transbordando de alegria pascal. Nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso Bispo José Antônio, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, em silêncio façamos lamento dos vivos, de todos aqueles a quem somos devedores, material e espiritualmente, pelas autoridades, para que sirva ao bem comum, aos perseguidos dos pobres, dos famintos, os que procuram a verdade com sinceridade no coração, os que se repregaram às nossas preces. Rezemos no silêncio.
Lembrai-nos também de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fidelidade e a dedicação entre si. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo, a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria, seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós os oferecemos também por aqueles que quisestes renascer hoje, aqui, pela água e pelo Espírito Santo. Dando-lhes o perdão de todos os pecados, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Divinai-nos, ó Pai, aceitai e santificar estas oferendas, a fim que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que queria ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai,
dentre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida eterna e o cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Lembremos agora no íntimo dos nossos corações todos os nossos amigos e parentes que já partiram para o céu. E de todos os que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo Senhor nosso. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Senhor, nos comunicou o seu Espírito, Espírito de ciência e de sabedoria, de temor de Deus e de fortaleza, de paz, de alegria, de vida, de ressurreição, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem se tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto viver a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e minhas irmãs, saudemos uns aos outros na paz do Cristo ressuscitado.
Por favor, os neobatizados e os crismados, fiquem aqui ao redor do Papa com as suas decisões. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crê em minha palavra, mas dizei uma palavra de direção. Vão receber a Eucaristia, o pessoal da Crisma e os catequinhos. Os catequizandos de primeira Eucaristia receberão um tempo oportuno. Ó Deus, derramai em nós o vosso Espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor por Cristo nosso Senhor. Amém. Só um minutinho da atenção de vocês, por favor. Amanhã, missas normais, 18 e 20 horas, na Páscoa. E temos as missas também nas nossas comunidades, lá de Jacareí, às 8 horas da manhã, parte das às 19 horas. Nós estamos convidando vocês a participar conosco do tríduo da Divina Misericórdia, que acontecerá na quarta, quinta e sexta-feira, começando às 17 horas e 30 minutos, com adoração, texto da Divina Misericórdia, e depois o momento de ação de graças com a Eucaristia. Na quarta-feira teremos o Padre Josiel celebrando conosco, na quinta o Padre Wagner e na sexta-feira o Padre Salles. E também é um convite que nós fazemos a toda a nossa juventude da paróquia. Quando o Papa Bento XVI abriu o ano da fé, ele pediu para que todos os pastores, os bispos e arcebispos, procurassem durante a quaresma dar uma catequese para todos os nossos jovens. E aqui em Fortaleza aconteceu durante a quaresma, aos sábados na catedral, catequese que foi dada pelo nosso pastor Dom José Antônio. E o Papa Bento XVI na época pediu, né, e os nossos bispos estão renovando esse pedido, que no tempo pascal, depois da oitava da Páscoa, que é essa próxima semana, que os padres em suas paróquias trabalhem e participem com toda a juventude, dando uma catequese para os nossos jovens. E aqui nós convidamos os jovens da nossa comunidade para participar a partir do dia 7 de abril, primeiro domingo, a partir das 19 horas, na sala de palestra, para que a gente possa trabalhar essa questão dessa formação catequética com os nossos jovens. E como eu falei do tríduo da Divina Misericórdia, nós vamos celebrar a festa da Divina Misericórdia no dia 7, que é o segundo domingo da Páscoa, primeiro domingo de abril, a partir das 14 horas e 30 minutos aqui na nossa igreja. Nós convidamos a vocês a participar de toda essa festa. E o nosso querido Monsenhor Manfredo, ele tem um convite a fazer a todos nós. Qual é o convite, Monsenhor? Aproveitando a ocasião, queria agradecer primeiro mais uma vez ao nosso pároco, Padre Francisco, nosso vigário, adjutor, Padre Júlio César, ao Conselho e a toda a comunidade, esta referência em permitirem que eu presidisse esta celebração, particularmente a de hoje. É algo muito grato ao meu coração. E estendendo esse agradecimento, quero fazer ainda um convite. Dia 7, oitava da Páscoa, domingo, às 18 horas, Deus for servido, celebraria aqui.
e comemore o 56º aniversário de Páscoa. Quem puder vir, agradeceria desde já. Comigo para essa bênção. Deus, pela ressurreição do seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria da sua bênção. Todos, amém. Aquele que por sua morte nos deu a eterna liberdade, nos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Cristo ressuscitado, e de paz do Senhor nos acompanhe.